ensinava como quem tem autoridade. Palavra do domingo de hoje, uma palavra que nos mostra dois tipos de atitudes. Quem ensina por ensinar, com imposição e uma obrigação, e o ensinamento que vem com a vida, o ensinamento que vem com uma autoridade conquistada. Entre nós é muito comum nós percebermos pessoas que falam, querem nos ensinar, mas não vivem aquilo que pregam. É muito comum ouvir aquilo que deve ser feito, mas não se vê fazendo. E você e eu temos a tendência de seguir as pessoas que falam com o testemunho, porque palavras se perdem e os exemplos arrastam. Se para nós já é difícil seguir simplesmente quem faz uma boa pregação ou que tem um belo discurso, imagine na época de Jesus. E o ensinamento, a verdadeira aprendizagem, vem não de uma fala simplesmente, mas vem de um testemunho, de uma autoridade que é conquistada pouco a pouco com a autenticidade da vida vivida. Um homem que não fala tanto, um homem que não tem tanta fala, mas um homem que antes de falar, vive. Antes de pregar, coloca em prática. Por isso que Jesus, no evangelho de hoje, fala como quem tem autoridade. E o interessante é que o evangelista coloca não como os mestres da lei. Aqueles que falam, conhecem tudo, têm belos discursos, têm belas vestes, mas na vida é uma hipocrisia plena. Evidentemente que poderiam ter autoridade na fala, que as pessoas ouvissem, mas não assimilavam. Ouviam por obrigação e não por uma necessidade de um alimento permanente, diferente de Jesus. E o interessante é que a fala de Jesus, a autoridade de Jesus, cala inclusive os demônios, ou seja, aqueles que querem destruir. A autoridade de Jesus era tanta que por mais que procurassem, não encontravam nada que pudesse depor contra ele. É interessante a palavra de hoje, porque convida você e me convida a sermos pessoas realmente de vivência, realmente de transparência, de autenticidade, e não homens e mulheres que vivem segundo o que os outros querem, ou vivem apenas por falar e criar boas pregações, bons sermões, mas não colocar em prática. Homens e mulheres vazios de testemunho e muito bem nas falas e nas suas vestes, ou seja, na aparência social. Perceba a criança. A criança vai muito mais pelo exemplo. Esses tempos atrás, eu ouvi uma criança dizendo para a própria mãe, onde a mãe dizia: olha, tem que rezar, é tão bom ir na catequese, é tão bom ir na missa. E a criança fala assim: se é tão bom como a senhora fala, por que a senhora não faz? E aí a gente vai percebendo que a humanidade vive de discursos, de falácias, vive de belas pregações, vive disso e daquilo, mas de testemunho vazios. Belas frases prontas, discursos prontos, mas ato concreto nada. Bons papagaios que repetem isso, repetem aquilo, decoram versículos, decoram leis, decoram normas, decoram tudo, mas não conseguem colocar a decoreba na própria vida. Não sejamos sepulcros caiados, mas busquemos a autenticidade. Não busquemos uma autoridade por obrigação, mas uma autoridade que se conquista pelo respeito. E aí a gente começa a perceber o porquê que Jesus consegue dizer: cala-te, saia desse corpo no evangelho de hoje. Cala-te, mal desgraçado, saia dessa realidade porque não te pertence. Ou seja, Jesus na sua fala, na sua autoridade, demonstra quem de fato Ele é. Que tenhamos essa capacidade de demonstrar
na autenticidade quem você é, quem sou eu, não com as palavras, mas com a realidade da vida sendo vivida. Deus te abençoe, um bom domingo para você e toda a tua família, que Deus te livre de todo perigo e de todo mal nesta semana que se inicia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.